verdadeira. A palavra de Deus é Jesus. Caleb? O que vocês estão fazendo por aqui? Nós que queremos saber o que vocês estão fazendo aqui com roupa assim. Assim? Esse é meu novo filho. Caleb! Então, eu ouvi falar que se eu tiver fé, eu posso andar sobre as águas. Mas até agora eu não encontrei essa fé. Então vamos descobrir de como podemos encontrar essa fé? Deixe comigo, vou pesquisar. Como achar a fé? Aqui, a palavra de Deus gera fé. Vamos embarcar em uma grande aventura para descobrir mais esse mistério? Eu sou o Samuel, o detetive. Eu sou Ana Clara, a investigadora digital. E eu sou o Caleb. Sou Caleb mesmo. E juntos somos os detetives da verdade. Caleb. Hoje eu tenho algo super especial para vocês. Mesmo? O que é? Uma surpresa. Conta logo, eu adoro surpresas. Olha, não tem como eu contar, porque é uma surpresa. Vocês vão ter que procurar. Eu coloquei em algum lugar por aqui, bem escondido, uma coisa bem legal. Um presente. Quando eu falar valendo, vocês podem procurar. Quem achar, ficará com brinde. Eba! Quando eu falar preparados, 1, 2, 3 e já, vão poder procurar. Mas antes, solta o som, produção. Nós vamos com a música do versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu achei! Isso mesmo! O que será? Que pena que eu não encontrei. Que top! É uma caixa de chocolate! Eu queria tanto um desse. Tudo bem, eu divido com você. Eba! Muito bem! Olha só, quero ensinar algo muito importante para vocês com essa brincadeira. Quando eu falei que tinha uma surpresa por aqui, todos vocês começaram a procurar, não foi? Sim. Vocês procuraram o presente que estava escondido. Sabe por quê? Por quê? Porque vocês acreditaram no que eu falei, acreditaram na minha palavra. Claro! Você falou e nós acreditamos que tinha um presente escondido. Então, do mesmo modo como aconteceu aqui na nossa brincadeira, também acontece em relação à palavra de Deus. Você precisa acreditar e confiar no que está escrito na Bíblia, pois fé é acreditar no que Deus diz. Isso me fez lembrar de uma música. Dorcas era uma mulher de Deus, que aos pobres gostava de ajudar, mas doente ficou e um dia morreu. Pedro se ajoelhou e com fé ele orou.
ela ressuscitou, ela ressuscitou. Dorcas não ressuscitou, ela ressuscitou, ela ressuscitou. Quando tiver problemas, ore, ajoelhe e ore, ajoelhe e ore. Quando tiver problemas, ore, ajoelhe e ore, ajoelhe e ore. Disse Jesus: quem crê em mim fará as coisas que eu faço. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores, e até maiores, e até maiores. Disse Jesus: quem crê em mim fará as coisas que eu faço. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores, e até maiores fará. Quando enfrentar dificuldade, ajoelhe e ore, ajoelhe e ore. E se vier enfermidade, ajoelhe e ore, ajoelhe e ore. Ore com autoridade, ajoelhe e ore, ajoelhe e ore. Não perca a oportunidade, ajoelhe e ore, ajoelhe e ore. Uhul! Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eita, que bonito! Oh, glória a Deus! Precisamos sempre crer no que a palavra de Deus diz. Conheço a história de um homem que creu no que Jesus falou e por isso andou sobre as águas. Essa história aconteceu de verdade, ela está na Bíblia. Essa eu quero ouvir. Jesus ordenou que os discípulos subissem no barco para que fossem até o outro lado do lago de Genezaré. Depois disso, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Já de madrugada, quando o barco estava no meio do lago e as ondas batiam nele com força, por causa do vento, Jesus foi até o lugar em que estava o barco, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" Então Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água. Porém, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Em seguida, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Mateus 14, do versículo 22 ao 32. Uau, ele andou mesmo sobre as águas. Tenho certeza que a tia Paula tem muita coisa para nos ensinar sobre isso. Vocês viram? A palavra de Deus gera fé. Jesus mandou os discípulos atravessarem o barco lá para o outro lado. Enquanto eles atravessavam, o vento ficou forte, as ondas ficaram agitadas e eles ficaram com medo. Você já sentiu medo uma vez que choveu bem forte e fez muito barulho? Já sentiu medo, Adá? Sim. Até eu. Imagina isso acontecendo no meio do mar. Deve ser assustador. Foi nessa hora que os discípulos de Jesus pensaram: puxa, se Jesus estivesse aqui, ele poderia ter nos ajudado. Mas Jesus os havia mandado ir antes dele, pois Jesus queria ensinar-lhes uma lição sobre fé. Jesus queria que os discípulos aprendessem a usar a fé no meio das situações difíceis. Pega esse escudo, por favor, Adassa. E foi assim que Pedro aprendeu a usar a sua fé.
Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele ficou admirado. Ele ficou querendo andar sobre as águas como Jesus. Ele pediu para ir ter com ele sobre as águas. Então, Jesus disse para Pedro, venha! E por causa dessa palavra, Pedro teve fé e começou a andar sobre as águas. Uau, que demais! Super! Veja só, enquanto Pedro estava no barco, ele estava com medo. Só que depois que ele ouviu Jesus chamando-o para ir até ele, Pedro teve fé e saiu do barco. Para qual situação as crianças precisam ter fé? Boa pergunta! Você precisa ter fé para crer em milagres. Pedro teve fé por causa da palavra de Jesus. E com você será o mesmo. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais fé você terá. Assim, toda vez que Jesus mandar você fazer algo, você terá fé para obedecer, assim como Pedro fez. Pedro sabia que Jesus estava com ele e por isso ele não teve medo, mas ele teve fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Muito bem, a fé vem pelo ouvir a palavra. A Bíblia afirma, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Isso significa que você precisa ouvir a Bíblia, ouvir as histórias da Bíblia, ouvir o ensino da Bíblia e seguindo esses princípios, você terá fé. Deus usa a boca das pessoas que têm fé para falar com você. Por isso, quando você ouve alguém falando a palavra de Deus com fé, você também aprende a crer. Pedro ouviu Jesus, logo teve fé. Você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Por isso, quando você for às reuniões da igreja, seja no culto ou na célula, quando você ouvir aqui no canal Radicais Kids, ouça as pessoas ensinando sobre a Bíblia. Você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Ouvir é importante. Se você ficar brincando no momento da pregação, no momento da palavra de Deus, você não vai ouvi-la. Por exemplo, quando você está na escola e o professor está ensinando algo muito importante, você não pode ficar brincando, não é mesmo? Se você ficar brincando e não prestar atenção, você não conseguirá aprender, pois você não ouvirá o que ele vai dizer. Portanto, ouvir é muito importante. Por qual razão Pedro teve coragem para sair do barco, mesmo com as ondas se agitando de um lado para o outro? O que você acha? Eu não sei. O que você acha aí, do outro lado da telinha? Ele teve coragem porque ele teve fé. Mas será que Pedro estava usando um colete salva-vidas? Eu acho que não. Claro que não! Ele estava usando o colete da fé. Olha só o que eu tenho aqui. Pedro estava usando o colete da fé, assim como você vai usar a partir de hoje. Eu não preciso dessas coisas para andar sobre as águas. Eu preciso daquela faixa. Você não precisa mesmo dessas coisas, você precisa do que aquela faixa significa. Vejam, essa faixa significa o colete da fé. Pedro teve fé quando ouviu Jesus dizendo a ele, venha. Quando Pedro ouviu essa palavra, ele acreditou que poderia andar sobre as águas e por isso ele andou. Você deseja ter fé? Então, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Pense um pouco. Os outros discípulos também estavam no barco. Mas por que somente Pedro andou sobre as águas? Isso aconteceu porque somente Pedro teve fé, enquanto os outros discípulos tiveram dúvidas. Portanto, nunca duvide da palavra de Deus.
Quando Deus mandar você orar com o doente, você deve orar. Quando Ele mandar você falar do amor dele para alguém, você deve falar. Você deve entender algo muito importante. Pedro não estava sozinho, Jesus estava com ele. Já imaginou os dois andando juntos em cima da água e os outros olhando para eles? Isso significa que toda vez que Jesus mandar você fazer algo, Jesus estará junto com você. Vamos ver como que isso acontece com as crianças hoje? Vem aqui, Adassa. Essas duas caixas representam duas pessoas. Essa primeira caixa representa aquelas pessoas que não têm fé. Elas estão vazias. Veja só. A segunda caixa representa Pedro, aqueles que experimentaram os milagres de Deus. Mas por quê? Pedro recebeu o milagre porque ele não estava sozinho. Lembre-se disso. Quando Jesus falar para você fazer alguma coisa, Ele estará o tempo todo junto de você. Vamos treinar um pouquinho? Vem aqui, Adassa, por favor. Eu vou colocar em você essa faixa que representa o escudo da fé. Quando eu falar a palavra de Deus, vocês usarão a sua fé e falarão o que a palavra de Deus diz. Vamos lá? Todos os que creem se tornam filhos de Deus. Eu creio, eu sou filho de Deus. Muito bem! Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus está comigo sempre. Amém! Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu posso orar com as pessoas doentes, eles ficarão curados. Amém! Lembre-se sempre disso. Quando você ouvir a voz de Deus, você deve agir por fé. A palavra de Deus gera fé. Muito bem! Vamos falar todos juntos agora? A palavra de Deus gera fé. Poderoso demais saber que a palavra de Deus gera fé. Olha só o que está escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Olá, sou João Pedro, sou de Portugal. Vamos aprender o versículo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Tchau! E aí, pessoal? Quem é que gosta de brincar? Eu amo brincar. Você gosta daquela atividade de achar o caminho? Sim. Sim. Hoje teremos uma atividade muito divertida. Fica aí de olho na sua telinha. Quando Jesus disse para Pedro, venha, ele acreditou que poderia andar sobre as águas. Vamos ajudar Pedro a chegar até Jesus?
mais um pouquinho, você consegue, vai. Vai, vai, vai! Pedro está cada vez mais próximo de Jesus. Parabéns! Mais uma investigação concluída com sucesso. Descobrimos que a palavra de Deus gera fé. Caleb, você desvendou o mistério? Eu fiz isso? Sim, você fez. Eu desvendei o mistério. Por conhecerem mais sobre a fé, vocês receberão mais um broche do conhecimento da verdade. Fique ligadinho no nosso canal, que na semana que vem teremos mais mistérios a serem desvendados, porque nós somos os Detetives da Verdade!